começar a gravação. Então, muito bom ver todas as carinhas, todas não, mas a maioria das carinhas aqui comigo essa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assistir depois. Estamos aqui reunidos para a abertura oficial da exposição Fronteiras de Si, que resulta da disciplina Fotografia, Imaginário, Poéticas em Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, vinculada ao Centro de Artes. Eu sou a professora Cláudia Brandão e tive o prazer de ser acompanhada pelos artistas que aqui estão, por outros que também não puderam comparecer hoje, nesse momento. Eu gostaria de começar brevemente agradecendo a todos e todas vocês pela parceria nesse semestre, foi muito legal conhecer a todas, todos e todes, estar próximas de pessoas que estão geograficamente, algumas bem distantes de nós, né, Alex? Tem mais gente bem distante. A Leila também, que está lá em Salvador, que não é nada perto, né? Pelotas, eu que estou em Rio Grande, extremo sul do Brasil. Eu acho que é um momento especial. Só a virtualidade poderia nos propiciar, né? Então, apesar de fisicamente separados, ainda mais em Floripa, e tem mais gente separada de nós, apartada do sul do Brasil também. Mas, enfim, pessoal, é um grande prazer, então, oficialmente abrindo a exposição, que vai permanecer no ar, né, virtualmente, no site do Fotografem, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, eu lidero. Shaida está aqui com... Shaida é estudante da disciplina. Dara, minha companheira do grupo de pesquisa, está aqui dando suporte, responsável pelo site, eterna responsável pelo site. Então, é isso. Vocês a fazer um brinde, né? Todo está frio, até que agora não está tanto frio aqui, está 12 graus, pelo menos está marcando aqui no meu computador. Então, quem tiver um vinhozinho para brindar comigo... Sim, sim. Um chimarrão, Gustavo, é isso. Brindemos, então, a esses encontros. Espero que um dia a gente possa... E agora eu passo a bola para os artistas, as artistas, para que falem sobre suas produções, recebam seus convidados. Eu vou ficar aqui de cantinho só escutando vocês. Tudo com vocês, garotada. Muito obrigada pela parceria. Estou muito feliz de ter conhecido o grupo. Acho que é um grupo bem especial e a exposição está potente. Quem sabe um dia a gente não monta ela no presencial? Seria uma possibilidade. Quem sabe? É isso. Então, fica a bola com o Gustavo e com a Fernanda, passando a bola, então, para vocês. Bom, Fronteiras de Si mostra visual. Fronteira, palavra polissêmica, carregada de significados e sentimentos, possuidora de inúmeros sentidos e possíveis representações, dependente das percepções e interpretações individuais, que a cada ponto de vista é ressignificada, e, no caso dessa exposição, se dá através da fotografia. A fotografia significa anotar potencialmente tudo no mundo de todos os ângulos possíveis. Citação da Sondheim.
A mostra visual Fronteiras de Si, inspirada pelo pensamento do artista Friedrich Hundertwasser, em sua teoria das 5 peles, epiderme, vestuário, casa, identidade social e o mundo, apresenta um conjunto de camadas igualmente fluídas e permeáveis, que criam uma demarcação invisível acerca do ser humano, porém formadas por fronteiras psicológicas, biológicas, físicas, espaciais ou políticas. Composta por obras poéticas fotográficos que traçam estas linhas fronteiriças, isto é, superfícies nas quais se realizam simbolicamente cenas. Estas significam conceitos programados na memória do fotógrafo e do aparelho. Citação do Flusser. Os trabalhos aqui expostos são resultados de reflexões, percepções, simbologias e representações individuais, que foram analogamente instigados pela problematização presente em cada imaginário expositor, em cada si que contempla e complementa as fronteiras presentes nesta mostra. Salve, Alex! Estamos esperando a tua fala. Boa noite. Eu estou aqui, acabei de vir de uma aula na Universidade Federal do Ceará e vim correndo, muito feliz, a aula foi muito boa e eu vim muito feliz porque eu acho que esses espaços assim, né, que a gente encontra para dialogar, né, as nossas inquietações pessoais e acadêmicas são muito bem-vindos, assim. Eu me senti muito contemplado durante o percurso, né, porque a gente teve aí alguns meses fabulando e pensando sobre nossas produções, dialogando com os teóricos e as teóricas, né, e esses encontros assim da tarde, né, assim, às vezes a gente fica com a câmera desligada e às vezes não, mas assim também falando mais assim, encaminhando para um tipo de criação, né? A gente faz, no meu caso, né, que estava entre a antropologia, entre a arte, né, que é um lugar onde eu venho andando por essa fronteira, né, que eu não quero mais chamar de fronteira, eu quero que seja um lugar, um território sólido, assim, né, que eu quero que seja uma fronteira, eu acho que é uma fronteira ainda, mas eu quero que esse território seja mais sólido, não só para mim, né, para todos nós, né, que estamos vivendo hoje, né, nesse país, né, nesse lugar, né, de tanta desigualdade, de tanta violência, né, que a gente tem passado. Eu pesquiso os povos indígenas, pesquiso povos de terreiro, e eu fiquei pensando assim quando eu fui escrever sobre as nossas imagens, né, escrever sobre a minha imagem, mas pensando nesse conjunto também, né, tentando dialogar. E aí vocês me dizem, né, uma provocação de que eu senti assim que a gente vinha tentando nos reconstruir também, né, desse tempo que a gente passou, né, de pandemia que não acabou, né, que a gente levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Eu acho que essa fotografia veio para era esse abismo, né, que eu chamei que era uma reativa, né, a esse buraco. Parece que, né, estava sugando a gente e de repente eu acho para o futuro, assim. Eu acho que essa galeria é uma galeria de imagens para o futuro. Ela, mesmo sem ter um corte, né, falando desse tempo, dessa temporalidade, né, que a gente passou confinado, e a gente constrói isso confinado de certa forma, né. A gente tem que
reconhecer isso, né? Com medo, né? Ainda acuado com a situação, mas eu acho que todos que estão aqui conseguiram reagir muito bem, né? Criativamente, né? Colocando as suas obras, né? Na rua, né? Nessa galeria do futuro, que eu acho que eu acho que é uma galeria do futuro. Ela vai testemunhar esse espaço de academia e arte, né? E lidar com esse lugar virtual também, né? A proposta da professora foi muito feliz, assim, desde o começo, já todo mundo sentiu isso, eu percebia que todo mundo estava louco para chegar no final, apesar do caminho também ser muito gostoso. Para montar essa exposição, eu percebi esse envolvimento incrível de todos, assim, para a exposição. E essa fotografia, né, é uma fotografia do meu campo de trabalho, né? É uma fotografia que estava guardadinha ali para um momento especial como esse, né? Eu estava assim pensando né, colocar o bloco na rua, assim, reagir mesmo, né? E eu acho que foi um momento muito pertinente, assim, né? Essa exposição. E parabenizar todo mundo, assim, e obrigado, assim, pelo apoio e pelo trabalho de todos e de todas aí durante a exposição. Oi, Gustavo, acho que tu pode passar para o próximo. Oi, gente, sou eu. Vou falar então. Já de cara eu tenho muitas coisas para falar. Não sei se vou dar conta aqui, mas eu quero agradecer de antemão a professora Cláudia por ter nos proposto essa disciplina em forma de ateliê. Eu me vi muito dentro do Centro de Artes, assim, produzindo, enfim, a gente não estava nessa questão do presencial, né? Mas a gente estava o tempo inteiro pensando em trabalhos e pensando em outros artistas, não só pensando na fotografia, mas pensando no cinema, pensando, enfim. Acho que a disciplina foi muito feliz, eu estou muito contente de ter participado também, enfim, da produção desse site, da identidade visual, de ter conhecido esse artista das 5 peles. A questão do corpo é muito presente para mim agora, na minha pesquisa, a questão do vestuário também, foi na graduação. Então, veio somando coisas, assim, sabe, que, nossa, para mim foi a melhor disciplina, assim, até hoje, assim, tanto da graduação quanto do mestrado. Muito obrigado mesmo. E quando eu pensei no tema da exposição geral, assim, né, que é Fronteiras de Si, e eu já estava com essas questões do corpo e da performance, né? Então esse trabalho carrega muito uma questão que o Alex também trouxe, né, que é a reconstrução pandêmica, que eu fui anotando assim algumas coisas da fala dele que também cabe a mim, né, que é a questão do abismo, a questão desse corpo político atuante, né, dessa espécie dessa camisa de força que esse vestuário se torna. Então, tem uma certa hierarquia também, né? Lá em cima tá aquela imagem que o corpo está coberto, como se fosse uma embalagem, né? E como se o meu corpo fosse um produto, que é o que eu penso a priori, mas eu sei que isso é aberto, né? Para quem olha essas imagens, enfim. Já me questionaram a questão da sombra, eu ainda não sei explicar muito essa questão da sombra, mas eu vejo que eu tenho trabalhado também essas questões, né? Que para mim assim não tem muito como dizer sobre elas, mas também estão presentes na pesquisa. E eu acho que é isso, né? Fiquei muito feliz de ver as imagens juntas e ver que elas criam uma conexão muito forte, assim, e foi muito incrível ver isso, né? Porque a gente estava nesse semestre inteiro pensando as mesmas questões e trabalhando junto, vendo o trabalho do outro, e a gente vai se contaminando, né? Não tem como. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. O corpo sempre carrega as questões, né?
que são próprias dele mesmo, mas também que são das 5 peles, né? Se a gente for pensar também dessas 5 fronteiras, né? Que parte do corpo, depois vai para o vestuário, depois tem as casas, a cidade, enfim, depois o mundo, o universo, o multiverso. E daí eu pensei no bloco da rua, bloco na rua, que o Alex falou, que tem uma questão muito, assim, de que quando a gente trabalha com a autoimagem, o bloco tá na rua, né? É o nosso bloco, tá na rua. Não tem como ser diferente. E daí eu estava me perguntando, assim, né? Sei lá, agora me veio várias questões que eu tô pensando aqui, só a partir da fala do Alex, e de gostar muito do trabalho dele e da imagem que ele trouxe pra gente também. Agradecer a todos. Pensando muito na questão da sombra das tuas imagens, Roger. Tu sabe? De seu duplo. Sim. Tu é do teatro, Roger? Não, tu é teatro? Não, sou das artes visuais. Tu é das visuais, do bacharelado, né? Isso. Eu fiquei pensando no livro Teatro e seu duplo, porque... Olha, vou anotar. Anota aí. Porque as sombras, elas estão, assim, saltando dessas imagens, né? É fantástico, é fantástico. Sabe que as sombras fizeram esse trabalho assim muito. Eu cheguei no ateliê lá no Corredor 14, que é um espaço compartilhado, e tinha um trabalho do Renan montado, que é uma lâmpada dentro de um saco de lixo no chão. E isso criava uma sombra muito bonita na parede. Eu falei, por favor, deixa eu usar a sombra do teu trabalho, ele nem vai aparecer. E daí, enfim, não aparece a sombra, que tem uma cor meio mercúrio, assim, mas eu editei, ela ficou preta e branca, né, no final. Que também é uma questão que tá me carregando, que vem em mim, assim, e eu ainda não sei explicar o porquê eu tiro a cor das coisas, sabe? Mas é isso. E daí parece nessa fotografia que o trabalho farol da Estela embaixo, que é aquele espelho que ela utiliza em cima do corpo, ele reluz a luz do sol e parece que cria essas... Ela passa, enfim, né, a sombra forma essa sombra aí no fundo, né? A Estela, eu acho que não está aqui conosco, né? Não sei, eu não consigo ver nada aqui pelo celular, tá bem difícil. Eu acho que não. Dá uma conferida, Dara, mas eu acho que não. Gustavo, de repente, baixa para a gente ver o trabalho da Estela para ver essa conexão com o trabalho do Roger. Ela não está. É legal de ver. Muito legal. É fantástico ver como essas ações elas ficam visíveis, né, no momento em que vocês escolhem uma determinada expografia. Mas total. Eu tô olhando Fala. Parece que eu estou olhando para o Alex, se ele subir ali, tem um pouquinho mais acima, à esquerda tem o trabalho do Alex, parece que eu estou olhando para lá. É verdade, tem uma diagonal aí muito interessante. Exatamente. Muito bom. E tem a dona Chaida. Olá, oi, boa noite a todos, né? Então, falar rapidamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Adorei conhecer todos. Adorei, de novo, ter essa experiência de ter aula com a Cláudia também, que eu já conheço, né, há alguns anos. E, nossa, foi muito importante todo esse processo dessa disciplina. Na verdade, eu acho que de todas as disciplinas que eu fiz até agora, nesse 1 ano de doutorado, foi a que eu acabei produzindo mais e tendo mais ideias a partir dos textos, das trocas também. Infelizmente, eu não consegui participar de forma em tempo real, digamos assim, né, de todo esse semestre, a essas questões de problema mesmo, assim, né, de encaixe de disciplinas, enfim, acabou colidindo algumas disciplinas que eu estou fazendo também aqui em Florianópolis, né, na UDESC, no caso, mas
foi muito rico e está sendo ainda, né? Porque eu acho que não só em mim, mas acredito que em todos vai acabar reverberando ainda por muito tempo, né? Não, a disciplina finalizou, mas não finalizou ao mesmo tempo devido a essa reverberação que está acontecendo ainda aqui dentro. Essa obra, então, acho que foi a primeira que eu fiz, se eu não me engano, e ela busca, de certo modo, reapresentar as fronteiras que eu estou habitando atualmente, e quando eu digo atualmente, na verdade, é nos últimos 5 anos, mais ou menos, que eu acabei elencando 3 fronteiras para desenvolver o conceito, digamos assim, dessa obra, que é a fronteira entre ouvir e escutar, corpo e mar, e entre ser surdo e ouvinte, né? Que são essas 3 principais fronteiras que eu estou habitando. E também o tema, digamos assim, né, desse semestre, dessa exposição das fronteiras de si, foi muito importante também para pensar a questão do meu processo poético, do meu próprio tema, digamos assim, né, de pesquisa, porque a ideia de fronteira é algo que eu estou pesquisando há praticamente 10 anos, junto com o tema do caminhar, enquanto prática poética e pedagógica também. E aí eu acredito que essa fotoperformance, na verdade, eu acabei tentando apresentar essa ideia de caminhar para si, né? E que eu estou pesquisando, na verdade, a ideia de caminhar como meio, e a ideia desse meio é uma fronteira também, né? Então, eu acho que eu sempre me vi habitando fronteiras. E, por vezes, acabo, né, permeando mais para um lado ou para o outro, mas eu sempre estou nesse devir fronteira. Então, eu acredito que foi muito feliz, assim, tudo, e a forma que se encaixou tudo, as trocas também entre os colegas durante o próprio semestre, digamos assim, foi muito rico, contribuiu para várias questões da minha pesquisa que vão para além dessa obra, né, para além de todas as obras que enfim, né, que eu produzi. E só queria finalizar, então, agradecendo mais uma vez. Foi muito rico conhecer vocês e bem feliz por essa disciplina estar sendo ofertada de forma online, porque senão eu não ia estar conseguindo fazer. E é isso, parabéns a todos. Obrigada. Muito obrigado, Shaida. Eu só ia fazer uma sinalização, gente, que tem os textos também, e a gente está esquecendo de lê-los. Seria legal se a gente fosse falando e, ao mesmo tempo, conectando o texto, ou, sei lá, a fala já está no texto, como vocês acharem melhor também. Apresentar a mini-bio, de repente outra pessoa lê a mini-bio, né? E depois a pessoa mesma própria lê o seu texto. Não sei. Eu não sei se o Gustavo conseguindo dar conta de tudo. Na verdade, eu acho que, assim, em relação a mini-bio, até ok. De repente, a gente mesmo pode falar, mas eu imaginei que fosse uma coisa um pouco mais informal essa conversa, e a minha fala, ela meio que contemplou o texto que eu escrevi, sabe? Eu só falei de outra forma, eu falei de uma forma um pouco mais informal, porque senão acho que vai acabar perdendo um pouco de tempo também, clicando no texto, clicando na foto, não sei. O que vocês acham? Seguimos então. Eu acho que, de um modo mais informal, o Gustavo fica mais tranquilo, porque senão ele vai ficar meio nervoso tendo que clicar num monte de coisa. Dá seguimento, então, Gustavo. Ele não está nos vendo, está nervoso. A Estela, que não está aqui conosco, que a foto o Roger relacionou. Pode seguir, então. Vamos ver quem vem. Leila. Boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz por estar aqui, por estar aí, né? Enfim, por estarmos reunidos nesse momento, concretizando esta mostra. E eu não poderia deixar de iniciar a minha fala agradecendo
a iniciativa da Universidade Federal de Pelotas em tão generosamente ofertar vagas no sistema remoto para alunos especiais em seu programa de pós-graduação em artes visuais. Então, quando vi o edital, quando vi a oferta das vagas desse componente curricular, né, que passa pelo imaginário e pelas poéticas ligadas à fotografia, isso foi algo que tocou muito forte dentro de mim. Então, como todos os colegas, né, passei por esse processo seletivo e me sinto muito realizada, muito feliz em poder também levar para a minha vida, não somente acadêmica e curricular, mas para a minha vida como artista e também como cidadã, né? Acho que mais importante até do que para a vida de artista é também levar tudo o que tenho aprendido aqui para a minha vida como cidadã, porque não vejo nada aqui dissociado também do que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu agradeço, assim, com muita alegria, a Universidade Federal de Pelotas, a gestão da universidade, a direção da universidade, a reitoria da universidade, todo o corpo gestor da universidade, a toda a comunidade da Universidade Federal de Pelotas, né, que com certeza também me acolheu, né, não somente os meus colegas aqui que estão presentes na amostra como consequência dessa passagem por essa linda experiência, mas também por me acolher, né? Por me deixar tão à vontade, tão livre para me expressar, né? E como foi, né? Como foi tão gostoso, assim, foi tão bom. Foi ao mesmo tempo contundente e ao mesmo tempo leve, foi fortificante, né? Foi um nutriente estar aqui com vocês e né? Continua sendo. Agradecer também a você, Cláudia, né? Estou lhe chamando hoje de você, né? Quebrando o protocolo acadêmico, né? Porque realmente você, mulher, você assim, você incendiou-me como artista, né? Fui capaz de realizar coisas assim que eu ainda não havia realizado, né? Tanto na escrita, quanto na minha fala, quanto comigo mesma, como artista, com o meu corpo, né? Que já vou falar sobre isso. Então, assim, eu agradeço, né? Essa grande oportunidade e espero que a instituição traga mais oportunidades assim, mesmo de maneira remota, para a gente que está de maneira na distância, digamos assim, geográfica, longe, né? Eu estou aqui no Nordeste do Brasil, em Salvador, e a maioria das pessoas estão no Rio Grande do Sul, com alguns colegas também pontuais aí aqui do Nordeste, mas eu estou aqui representando a Bahia, representando Salvador. Então, só realmente agradecer, e acho que por mais que eu agradeça, os meus agradecimentos ainda são poucos diante de tamanha generosidade e também, assim, da minha alegria, da minha honra também, em estar fazendo parte desse corpo curatorial aí dos colegas, né? Junto com os colegas e também elencando essas pessoas que estão comigo, né? Então, parabéns, meus colegas, vocês são demais, né? E é muita honra também, né? Levar essa experiência também para o meu currículo artístico, para a minha vida. Então, a GAS é esse trabalho que vocês estão vendo aí, recém-saído do forno, totalmente feito na pandemia e agora entre maio e junho de 2022. E é um trabalho onde eu me coloco, né, fazendo uma série aí de autorretratos com smartphone, quando eu procuro lidar hoje com esse fazer artístico, esse processo criativo da gambiarra, né?
não consigo conceber a arte dentro da pandemia sem pensarmos na gambiarra, né? Nas precariedades todas que nós estamos enfrentando, né? Em todos os contextos da precariedade que a gente vem colocando, né? A precariedade social, a precariedade humana, a precariedade que estão colocando relacionada à arte, à educação, à arte, né, aos artistas, e por aí mais vai, a cultura, né, todo um desmonte relacionado a tudo isso. Então, todas essas coisas vieram me alimentando, além, obviamente, de tudo que a gente foi vendo durante o exercício aqui, nesse componente curricular cursado, né, dessas sementes que a Cláudia foi lançando para a gente ir germinando, né, e colher esses frutos. Então, me coloquei aí nessa... Eu não digo nem que seja uma performance, né? Mas assim, uma experiência mesmo, dentro do que me foi possível, dentro da minha própria casa, tendo o próprio cenário da minha residência, né? Numa escada, que eu vejo como um lugar dentro da minha própria casa também de fronteiras, né? Que divide cômodos e níveis do imóvel, e me coloquei nessa escada para fazer esse trabalho, né? Onde eu falo das minhas próprias fronteiras, né? Essas fronteiras que perpassam pelos meus dilemas pessoais, pelas minhas pelos meus sofrimentos, né? Pelas minhas angústias, pelas minhas alegrias, pelos meus desejos, pelos meus anseios. E isso vai perpassando pelos meus músculos, pela pelve, pela pele, né? Pelos poros, buscando essa... Eu começo a, inclusive, pensar o corpo, né? O meu corpo como um corpo fronteira à luz, um corpo fronteira à sombra. E aí eu me lembro de Carlos Drummond de Andrade, no livro Corpo. Ele tem um poema que ele intitulou de Meu Corpo Não É Meu Corpo, né? Então, aí, por isso que eu digo, não digo que seja uma performance, né? É um autorretrato, mas eu digo lá, eu faço uma pergunta, né? Isso aqui, né? Pode ser uma mentira? É uma mentira? Né? Eu faço uma pergunta, eu faço questionamentos no texto de apresentação, que depois vocês podem clicar na imagem, né, de todos os nossos trabalhos, e vocês vão lá ler os textos lá que cada um de nós escrevemos, pincelando um pouco sobre os trabalhos e também um pouco sobre as nossas trajetórias, né? Então, é isso, né? O Agás é para falar disso, né? Dessas incógnitas, desses lugares onde a gente está, dessas fronteiras, o hoje, o ontem, o amanhã, né? O amanhã, de repente não, o amanhã ele é futuro, mas ele vai se tornar um presente, e depois ele vai se tornar um passado, né? Um passado que já foi um hoje, e em relação a uma outra esfera também já foi um amanhã, o hoje e o agora que também vai se tornar passado e que também foi amanhã, né? Então, são essas fronteiras, né, de tempo, de lugar, fronteiras corporais, fronteiras inquisidoras, inclusive, que nos colocam diante de corpos, né? De corpos idealizados, mecanizados, né? E também, de certo modo, eu penso até aí mesmo nesse autorretrato, nessa série que eu fiz, de maneira muito simples, né? Com poucos recursos tecnológicos, digamos assim, um outro lugar para essa selfie, né? Essa selfie desmedida, mecanizada, imaginativa, onde muitas vezes os corpos não são os corpos, né? Será? Será que são realmente aqueles corpos, aquelas pessoas que ali estão? O que elas querem dizer com tudo aquilo, né? Será que elas estão dizendo alguma coisa? Estão nos propondo algo, nos questionando algo? Então, diante de tudo isso, diante de todos esses questionamentos e desses dilemas,
eu trago esse trabalho e estou disponível para aqueles que queiram saber um pouco mais sobre o trabalho, enfim. Obrigada, gente. Muito obrigada, Leila, pelo teu carinho sempre. Olha a dona Gil surgindo de Salvador para o Cassino. Adoro. Boa noite a todos. Verdade. Pois é, né? A gente vem do norte ao sul, atravessando todas as fronteiras. E durante esse semestre, quero muito agradecer não só ao UFPEL por oferecer o que eu acho que é fantástico, a gente poder estar trocando com pessoas de inúmeros lugares, né? E estar podendo conhecer pessoas dos mais diversos lugares, porque a gente está bem espalhado, né? Estamos de norte a sul. Bem, queria agradecer a ti, Cláudia, pelo semestre, por instigar a gente, né? Por nos trazer tantas referências boas, né? E por esse atravessamento que a gente fez aí, porque é um retorno e um não retorno, né? As atividades elas não estão presenciais, mas eu acredito que, como o Roger disse, por a disciplina por essa proposta, né, da gente produzir, fez com que a gente saísse um pouco, né, dessa tela. A gente teve que ir produzir, e eu acho isso muito legal. E cada fotografia, claro, eu não utilizei todas as que a gente usou no semestre, enfim, eu escolhi essas 3 porque eu acho que contempla o tema fronteira, né, e as 5 peles, né, que nós estamos usando como referência. A primeira fotografia, eu toco um pouco no que está dentro da gente, né, e das várias personalidades e dos nossos conflitos internos e tudo aquilo que a gente vai aflorando, né. E na segunda fotografia, eu já parto, até está no meu texto, eu falo um pouco de multiverso, um pouco do não somos o que somos há 5 minutos atrás, não somos o que somos há 5 segundos atrás, estamos sempre em evolução, né? E acredito que eu fui evoluindo junto com a disciplina e com os colegas, que também agradeço bastante pelas referências, os colegas são fantásticos, adorei cada uma das aulas, como a Alex falou, a gente uma coisa foi costurando na outra, sabe? E a gente foi caminhando durante esse semestre. E, por fim, onde eu guardo o meu sul, né? Onde eu guardo o cassino, onde eu consegui colocar ele dentro de um lugar que ele vai ficar intocado. É mais ou menos isso. Queria muito agradecer aos colegas e a ti, professora. E quem quiser dar uma olhadinha nos nossos textos, como a Leila falou, aí vai conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho de cada um. Uma boa noite. Muito obrigada, Gil. Cassinense que nem eu. E surgindo aí, Gabriel. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito, Gabriel. Eu tô meio nervoso aqui porque eu tô pela internet do celular, então não sei se eu vou conseguir terminar de falar. Não sei se vai dar ruído aqui também, porque os cachorros estão na volta, mas vou tentar aqui, gente. Então, boa noite a todos. Eu faço as minhas palavras, as dos colegas. Eu quero agradecer toda a contribuição que essa disciplina gerou para mim, tanto para me fazer questionar o que é fronteira, quanto toda a abordagem da aula foi muito proveitosa, foi excelente. Sempre me fez pensar, questionar tudo.
quero agradecer, parabenizar os colegas também. Eles me ajudaram, me apoiaram bastante agora nessa reta final, que está bem corrido e muito difícil para mim. E quero falar um pouquinho desse meu trabalho, que eu escolhi 4 fotos que representam fronteiras para mim e resolvi botar elas numa janela. A gente abordou na disciplina diversas formas de entender essas fronteiras e eu acho que isso me fez pensar, tipo, como isso está relacionado ao nosso cotidiano. E acho que isso que me fez pensar em exemplificar isso como uma janela na nossa frente. Aí mesclei todas essas fotos das minhas fronteiras que eu tive no decorrer da minha vida, da disciplina e que eu considero muito importante para todo esse entendimento também de fronteira em si. Na primeira vidraça da janela, eu exponho a minha própria janela da minha casa, em que uma trepadeira nasceu do chão e ela simplesmente se infiltrou na minha grade e dela gerou uma árvore e ela vive todas as estações do ano. O inverno, ela dá frutos, ela me remete muito à vida, a todos os ciclos que a gente passa, às atribulações que parecem que não vai ter solução, tipo como a árvore nascer e morrer, renascer durante as estações. E isso só me mostra, me mostrou, me relembra o quanto a gente é forte e a gente pode se reerguer de situações quase impossíveis. Na vidraça abaixo, eu mostro uma fronteira sem fronteiras e que eu tive acesso durante a pandemia. Eu fiquei na casa dos meus pais, eles moram no meio do mato, e mesmo isolado aqui, eu tinha uma fronteira sem fronteiras, que é o pôr do sol, o mato, a natureza. Por mais que eu tivesse isolado, eu tinha essa natureza e ao mesmo tempo eu não me sentia tão fechado de tudo. Na vidraça superior direita, eu mostro um cemitério, que também é aqui do mato. É um lugar que eu passava todos os dias na frente, dias chuvosos, dias ensolarados. Esse dia em específico foi um dia chuvoso, que eu achei muito interessante de fotografar. E eu passeava ali com a minha cachorrinha, e que ela não está mais com a gente, mas toda vez que eu passo por ali hoje eu lembro dela. E eu lembro dos momentos que ela estava comigo ali, a gente passava ali na frente. E eu percebo que essa foto trouxe uma beleza de muitos momentos únicos com ela, mesmo representando uma fronteira da morte. Ela me mostra que ainda há vida nas memórias, e ao mesmo tempo em que a última vidraça, ela mostra a fronteira que uma nova vida traz. Essa é a minha nova cachorrinha e ela é filhote e ela requer toda a atenção do mundo e ela muda um cotidiano também. E ela impõe fronteiras também, porque eu deixo de fazer as coisas por causa dela. E deixo de fazer mesmo porque ela merece e eles merecem. E basicamente é isso, gente. São fronteiras simples da minha vida, mas que a gente percebe o quanto elas são importantes mesmo. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, professora. Obrigado, colegas. Vocês foram muito importantes para mim nesse semestre. Era isso, gente. Muito obrigada, Gabriel, pela parceria, pela companhia. E, sabe, eu gosto de pensar no cemitério não como um lugar de morte, mas como um lugar de vestígios da vida.
Acho que é mais positivo a gente pensar que esse é um lugar que guarda, né, vestígios de vidas que um dia, outrora, circularam sobre o planeta, o que não significa que não estejam circulando ainda, só que numa outra forma, né? Aí vai do que cada um acredita. Mas eu acho legal porque tu traz, Gabriel, é o cotidiano, né? Eu acho que isso é fundamental, que não só pensando numa formação artística ou numa formação acadêmica, mas pensar como é importante quando nós humanos percebemos a importância do nosso cotidiano, olhar para esse cotidiano, olhar para esses símbolos que são criados por nós também, que são carregados de significado por nós. Né? O cemitério é algo negativo para muitos, porque as pessoas atribuem um sentido negativo à morte, né? Mas não necessariamente. Então, acho que pensar o cotidiano é fundamental. E a tua nova cachorrinha é linda, é uma fofa. Coisa mais mimosa. Quem vem depois do Gabriel? Me escutam? Sim, te escutamos. Boa noite, pessoal. Queria pedir desculpas pelos contratempos antes. Eu minimizei o vídeo aqui, eles membrou todo o Zoom e eu não sei onde foi parar as coisas. Mas agradeço a paciência. Agradeço também a professora, né, os colegas, pela experiência e especialmente por esse exercício, assim, que eu acho que foi muito produtivo, em termos de autoconhecimento, assim, e expressão artística, né, que foi essa exposição. No caso, assim, aprendi muito e isso como a Leila falou, os colegas falaram, né, estimulou muito, motivou esse movimento na gente e integrou também a turma, né, que tem gente de tantos cantos. Achei interessante, assim como o Roger tinha comentado, como os trabalhos vão conversando, né? E então, assim como o trabalho, né, das janelas, né, tem essa ideia do cotidiano, assim, do Gabriel, né? Eu tentei trazer um pouco disso também na minha fotografia. Esse objeto, que é uma cuia, comentei com os colegas numa reunião, ele achei no antiquário e me chamou muita atenção para uma cuia, né, que vai água quente e tudo, e manuseio e tudo, ela ser super delicada. E através das reflexões das aulas sobre, né, fronteiras e, e o que isso impacta assim nas nossas vidas, né? Eu fiquei pensando nesses pequenos objetos assim que nos rodeiam e de certa forma parece que compõem a nossa identidade, né? E aí imediatamente eu pensei na cuia e pelo fato da me dar de vidro. E eu também queria trazer essa questão da natureza, assim, né, dos ciclos que nos preenchem, né, nos completam, são trocas que a gente vai passando, né, e, e é, modificando, vão modificando e compondo a nossa identidade de certa forma. E, então eu queria trazer essa ideia do vidro também como tipo um mediador, assim, entre esses elementos e a nossa identidade. É basicamente isso, assim. Tu Muito obrigado, usa gente. essa cuia, Gabriel? Gustavo? Ai, Gustavo, troquei. Gabriel anterior.
senhor. Desculpa, Gustavo. Não, capaz. Tu usa? Não, a gente teve essa discussão, inclusive. Eu tenho medo de usar ela porque eu acho ela muito frágil. Dizer, não usa. Eu É, comprei uma cuia de vidro porque as pessoas falaram, não, o vidro é melhor do que o porongo e tal, mais higiênico, não sei o que. Tá, comprei uma cuia mesmo, formato. Primeira água quente que eu coloquei, a cuia foi, estalou inteira. sim, e a gente tinha conversado sobre isso na reunião, assim, que eu achava engraçado que parece que ela é feita para não usar, assim, né? Não, talvez seja, porque o pessoal que é do norte, nordeste, até do sudeste, não sabe dos nossos hábitos, né? Às vezes. Nós estamos Então, mate. desculpa. Pois supostamente, eu não sei se é verdade, mas supostamente ela é uma cuia antiga que seria Pode, usada por mulheres e crianças. A ideia era essa. pode Vou ser explicar. cuia de tererê também. E tererê é mais frio. É? O tererê é mais frio, que é o que tomam. Sim. Não tinha pensado nisso. Mas Pode é ser, engraçado esses conceitos antigos, assim, né? De ser uma pode cuia ser. para mulheres e coisas assim. Mas a ideia também é ressignificar o objeto, né, com as fotografias. Exatamente. Não, acho que o objeto é fantástico, é coisa antiga, infelizmente, coisas antigas ultimamente estão virando contemporâneas, né? Hum. Separações, crianças, mulheres, pode, não pode. Comigo ninguém Tempos, pode. Eu ia perguntar se era uma comigo ninguém pode, Gustavo. O quê? A plantinha? É. A plantinha é uma jiboia, se eu não me engano. eu acho que é Ai, jiboia. de É, boia. Bah, tá. Acho que é é. jiboia. É legal Eu que na fiz. esquerda tu faz o uso e na direita tu faz um reuso, vamos dizer assim, né? Ah, O habitual e a gambiarra que a Leila estava falando. Isso, gambiarra. exatamente. Muito Muito obrigado. tri. Vou passar para a próxima, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Infelizmente, acho que a outra era da Bruna, ela não tá, né? Sei Estão uma, me desculpa. ouvindo? Tinha a da Bruna, não sei se a gente vai Perdão. visualizar a dela para comentar alguma coisa ou se vai direto para mim. Desculpa, vou voltar na dela. É verdade. Obrigado. Se a gente vai visualizar a dela. Não tá aqui, né? A Cláudia Não sei caiu, qual. né? Travou aqui pra mim. Eu não tô vendo ninguém, gente. A Bruna não tá? A Cláudia caiu também. Vocês querem interromper? Aguardar a Cláudia? Não, podemos continuar. Vamos seguir. Siga o baile, então. Bom, boa noite a todos. Acho incrível que sempre na minha vez alguém cai, quando não sou eu, alguém cai. Enfim. Eu também queria agradecer ao FPEL, mesmo sendo de Rio Grande, porque me deu a chance, né, de fazer uma cadeira do mestrado para ver como é que ia ser. E claramente eu gostei, mas agora eu tô com um pé atrás, assim, uma dúvida, né, uma pulga atrás da orelha, porque eu não sei se eu gostei porque é a disciplina da Cláudia ou se eu gostei porque eu gostei da cadeira do mestrado. Agora eu tô com uma nova dúvida. Enfim, ai, que bom, voltou. Sempre cai alguém na minha vez. Obrigada também pela disciplina, pelo jeito que instigou a gente a pensar, assim como o Roger, todo mundo falou também, o Alex, todo mundo falou. E enquanto todo mundo ia falando como eu sou melhor escrevendo, eu fui tendo vários devaneios e fui anotando. E de vez em quando eu vou dar uma lidinha no que eu escrevi aqui, pra mim não me esquecer de agradecer. E que assim,
realmente, também foi uma das melhores disciplinas que eu já cursei, com certeza, assim, talvez por ter sido mais leve, mesmo a gente tendo bastante leitura e produzindo bastante, conversar, mesmo quem não lia e discutia na aula, e produzia, nossa, com certeza foi uma das disciplinas, mesmo depois de já formada, foi uma das que eu mais absorvi conteúdo e que eu acho que mais produzia, assim, algo que, mesmo sem pensar muito, me agradou. Eu gostei muito, principalmente dessa foto que eu usei na mostra, que foi o resultado da última proposta, né, que foi a fronteira com relação ao mundo das ideias políticas, sociais. E aí, quando eu pensei nisso, quando eu refleti sobre isso, eu falei, o que eu vou representar? Parecia que eu já tinha representado tudo que era possível nas fronteiras, e eu pensei, nossa, na hora me veio a vela. Eu pensei, fogo. O que é a ideia? Luz, lâmpada, me veio assim, e eu comecei, meu Deus, vela, tudo a ver, porque eu comecei a viajar sobre vidro, e agora o que o Gustavo falou sobre o vidro, tá ali, eu anotei aqui, ser um mediador, e a fronteira dele tá acima da minha também, que também o vidro tá ali como mediador entre o fogo e o mundo, que eu tentei representar essa linha de equilíbrio, né, entre extremos, uma bússola moral. E o fogo tá ali como o âmago do mundo, a nossa vida. E aí o vidro tá ali de proteção, né, para o fogo não sair, mas também para o fogo não apagar, sabe? Para manter essa chama viva. Deixa eu ver como é que eu anotei, é muita coisa. Que o vidro tá ali protegendo para não... o vidro seria essa fronteira, né? Para não criar um incêndio. Me remeteu a extremo, porque eu pensei, nossa... Inclusive, eu fiz essa disciplina porque a Yasmin me falou que era muito boa e que eu devia tentar. E aí eu vim correndo. E aí ela também me deu um toque, tá, mas esse fogo não é acomodado? Porque o vidro também tá impedindo de queimar, né? De aumentar esse fogo. E eu pensei, sim, é por isso a fronteira é uma delimitação. Ela tá ali protegendo, mas também tá barrando. É totalmente a intenção. Adorei que consegui realmente provocar um pensamento. Enfim. Eu também queria falar que... Me arrisco a falar que todas as fronteiras que a gente tentou representar, elas já estavam aqui presentes, né? A gente só não via, não dava atenção. Eu senti que é aquele assunto que a gente sempre pensou, sabe que existe, mas ninguém nunca aborda. E quando a Cláudia falou que ia ser o tema da disciplina, eu fiquei, nossa, que ideia maravilhosa, sabe? Porque a disciplina foi tipo uma terapia, a gente foi pensando na fronteira, como a Leila falou, foi entrando dentro de si, foi se desconstruindo, foi assim, ó. Nossa, não tem palavra para expressar. E eu amei transferir esses conhecimentos que a gente leu e textos, e aí eu consegui escrever aquele texto curatorial que eu achei que não ia sair. Eu consegui entender o texto do Flusser. Demorei, mas peguei e eu achei incrível como a foto de todo mundo vai se conectando nesse gráfico que o Roger fez. Parabéns também, agradeço a união dos colegas para fazer essa mostra, porque eu nunca vi pessoal tão organizado e unido para montar alguma coisa assim. Eu não esperava que ia ficar assim, ó, tão bonito. Sou suspeita para falar, mas assim, pra gente que no primeiro dia que a Cláudia falou, vocês vão se virar, e a gente ficou assim, a gente não sabe fazer um site. Ficou maravilhoso, gente. Sério, assim, ó, eu tô encantada. Agradeço a todos pelas discussões, pelas reflexões. Também queria comentar, porque eu vi o trabalho do Gabriel, e aí a Cláudia falou sobre o cemitério, lembrar, e aí eu falei, olha, mais um tema da aula do Memento Mori. Eu tô com tudo isso anotado pelo quarto inteiro. E eu acho que faz sentido todas as fronteiras estar se encaixando, porque são as camadas, né, que transitam entre elas. Eu acho que, mesmo se a gente não quisesse, como não foi intencional, quando a gente organizou a expografia, acabou se encaixando as fronteiras entre si, porque se a gente pensar, a minha vela, ela é a última fronteira? Ela é, mas ela também está ali representando todas as outras. Tudo vai depender da visão do observador, né? E agora até a minha, que sou artista, já mudou. Eu penso, pô, a vela pega todas as fronteiras.
todos os trabalhos pegam todas as fronteiras, né? Acho que essa é também o interessante da teoria do Hunter Wasser, não sei se falei certo, já peço desculpa do começo do texto, que elas realmente estão ali todas unidas, elas são camadas, mas não tem como arrancar uma das camadas, elas estão ali permeando. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu adorei isso, gente. Eu acho que é isso. E eu vou dizer, foi uma das melhores fotos que eu fiz até hoje, e foi com celular. Viu? Gambiarras funcionam. Guriazinha, Fernanda, muito obrigada. Eu perdi algumas coisas, porque a minha internet está meio que, né? Mas, assim, duas coisas que eu gostaria de destacar. Na tua fala, tu refere a questão do exercício autobiográfico. Eu acho que a pandemia, essa nossa condição, né, todo mundo apartado, ou com pouco contato, ou um contato mais reduzido, né? Não tem como, a gente acaba se voltando para nós mesmos, né? E eu acho isso fundamental. Eu entendo que a arte ela resulta desses exercícios introspectivos. Eu sempre costumo dizer que, para mim, a fotografia ela brota do devaneio poético discutido pelo Gaston Bachelard. Então, eu sou da linha da pesquisa autobiográfica. De uma certa forma, eu acabo dando uma puxadinha para que vocês mergulhem um pouco nesse exercício, porque eu acho fundamental, independente de serem artistas, professores, professoras, para o ser humano isso é fundamental, né? Para a gente pensar todas essas fronteiras que nos habitam, que nos impedem, às vezes, né, de seguir. E essa tua vela, não tem como não recomendar, Fernanda. Leia A Chama da Vela, de Gaston Bachelard. Tu vai entender a potência dessa tua imagem. Ninguém melhor do que Bachelard para falar sobre a chama da vela. Né? Que a chama da vela nos faz sonhar. Eu adoro velas. Eu já ia fazer um adendo, tudo isso que tu falou, é isso, a pandemia fez a gente olhar para si, nos forçou, né, a olhar para si. Mas quanto a gente olhou para si, mas desviou o olhar. E aí a disciplina, a tua proposta fez a gente encarar. Principalmente a primeira fronteira falou, vocês vão ter que olhar para a fronteira psicológica de vocês, bora. Eu fiquei, sabe? Aí forçou a gente a trabalhar com isso. E vou dizer, me sinto muito melhor depois de ter expressado isso de alguma forma, sabe? Porque às vezes a gente fica bloqueado. E eu adorei o resultado. Pode acontecer, realmente pode acontecer. Eu sei que às vezes eu me embreto por alguns matos meio perigosos, porque tem pessoas, né? Mas aí também entendendo cada um dentro dos seus próprios limites, né? Não é nenhum exercício terapêutico, é um exercício artístico, na realidade, mas que também possibilita alguns mergulharem de cabeça, isso que é o legal, né? Cada um sabe né? Tanto que em questão de existir uma imagem mais potente mesmo, todas são potentes, porque todas brotaram de vocês. Alguns mergulharam mais a fundo, né, no exercício, porque estavam a fim de fazer esse mergulho, de embarcar nessa proposta. Outros não estavam a fim de mergulhar tão profundo e está ok. Né? Eu acho que esse já é um primeiro movimento, e é um movimento importante da gente reconhecer os nossos próprios limites e respeitá-los. Quem sabe? Daqui a um tempo não vai um pouco mais, né? Mas é fantástico. É a expografia realmente, o Roger, bah,
ficou muito bom o resultado. Gente, eu acho que Fala, não foi Roger. nada eu. Não foi nada eu, sabe? Foi tudo a gente. O grupo, né? Essa essência de coletivo é muito importante e agrega muito, sabe? Com Essa questão da certeza. fronteira que une estava muito presente, né, em tudo, assim. Realmente, Não, cada um. mas tu deu um primeiro passinho ali, porque nem Lógico, cada um. A tentou. gente, Não a gente, sei. Todo o a seu gente se limite. organizou muito, mas eu digo, essa expografia que tu fez, Roger, esse desenho, sabe, interligando, deu toda uma diferença. É diferente se fosse um fotolivro, talvez a gente não visualizasse essa ligação. A gente É. escolheu como ia cada uma, mas a organização do site ficou assim, ó. E vamos Mas pensar que não é nenhum site tão cheio de recursos. É algo Não, é super. relativamente simples, né? Tanto que eu não sei mexer na plataforma até hoje. A Leila falou que um dia na reunião que me parabenizou por eu saber usar, e deu pensando, mas amiga, eu não sei usar até hoje. Eu botei minha imagem lá em todas as páginas, depois fui ver que estava em todas as páginas. Nossa, a gente estava trabalhando até antes das 19, eu e a Fernanda aqui intensamente. Por mais que seja simples, a gente sempre vê alguma coisa em algum lugar que está um pouquinho errado e desajustado, que não deveria estar ali. É 1 milímetro, uma palavra, uma vírgula, uma coisinha, sabe? Então, Mas o e eu resultado acho que vocês estão de parabéns. todo mundo trabalhou de alguma forma no que era potente em si, né? Então, eu acho que isso foi muito legal, que a gente conseguiu agregar e o resultado final é isso, né? É gostoso de ver, gostoso de conversar, dá vontade de ficar aqui o tempo inteiro. O bom trabalho coletivo, ele traz uma energia muito boa, né? É muito bom trabalhar em grupo. Eu não consigo pensar a educação e as práticas sem pensar o grupo. As conexões, né? E isso está muito presente na arte, né? Esse caráter transdisciplinar, né? Exatamente. E é muito legal, porque tu fala de tudo, então tu tem que estar conectado a tudo, né? O tempo todo. Muito bem, Gustavo. Quem vem, surpreenda-nos. Maria Clara. Eu. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que eu amei fazer a disciplina, né, assim como os colegas, desde as aulas, as leituras, algumas até bem complicadas, desde a feitura das fotografias, até as reuniões do grupo para a gente pensar a exposição, tudo isso foi muito importante para mim. E ao longo da disciplina, então, conforme a professora Cláudia foi nos propondo novos temas, solicitações, né, de fotografar essas fronteiras, eu fui me desafiando, propondo, então, novas ideias, né, e criando já, parafraseando a professora, crônicas visuais das cidades, das coisas, dos lugares e dos acontecimentos. E eu entendo que eu tenho uma percepção minha como pesquisadora. Não sou fotógrafa, então continuo sendo pesquisadora, mas antes e depois de fazer essa disciplina, ainda estou entendendo essas mudanças, mas foram mudanças muito perceptivas no meu trabalho, na minha tese, assim, no meu dia a dia também. Bom, e a minha fotografia, então? Ela foi realizada no dia 16 de maio, foi no momento do entardecer. Para o dia seguinte, estava previsto um ciclone, falaram até de furacão, e que ia ser um horror, ia acabar a luz, água por muitos dias, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece. Então eu resolvi registrar esse entardecer, que estava belíssimo, e a noite também estava com uma lua cheia, daquelas reluzente, perdão. E aí eu registrei esse entardecer pensando que poderia ser o último pôr do sol, né? Já que o mundo ia acabar, pelo menos por uns dias estava previsto acabar. E o título, então, que eu propus para a fotografia fecha esse conceito, que é a fronteira do quase último dia, né? Ficou no quase, felizmente, o mundo não acabou, nem teve caos, nem nada. Era isso.
Muito bom, Maria Clara, muito bom. Maria Clara que vem da história, ela não disse, mas ela vem da história, está fazendo sua tese de doutorado. Isso é muito rico, né, pessoal? A gente trocar diferentes áreas. Claro que a gente tem um número maior de estudantes ligados, relacionados às artes visuais principalmente. Mas essa contribuição das outras áreas, eu acho que isso é muito enriquecedor e cada vez mais necessário, né? Obrigada, Maria Clara. Quem vem, Gustavo? Acho que ele não está aqui, né? Danilson. O Danilson está aqui? Eu acho que não. Eu gosto muito dessa foto dele. E tem tudo a ver com a foto da Maria Clara. Tem um frio lá fora. Então, vamos para o próximo. Esta é do Mainar. Do Mainar. O Mainar não está aqui também, né? Acho que não. Não? Acho que não. Gosto dessas conexões. É a pena que o pessoal não está. Pois é. A expografia ficou muito boa. Finalizando o nosso encontro. Salve, salve, Deus. Tudo contigo. Tudo bom. Assim como os colegas já falaram, né, desde o início, eu queria agradecer a ti, Cláudia, pela condução do semestre, da disciplina, e foi maravilhoso a gente poder mergulhar nessas questões do imaginário, essas questões do imaginário a partir da fotografia que é tão uma linguagem tão importante para mim, importante revisitar e ficar falando sobre fotografia e voltar a olhar com outros olhos, com os olhos novos, assim, essas questões todas que envolvem o ato de fotografar. E os colegas estão de parabéns pela condução, pela partilha do conhecimento, pelas trocas durante o semestre. Foi uma disciplina realmente, como a galera falou antes aí, vou reiterar, muito legal a passar esse tempo com todo mundo e culminar com esse trabalho com o show de bola, o trabalho do Roger, da galera que se dedicou assim aos detalhes mínimos, como ele estava falando, né, para ficar tudo muito lindo mesmo. E a questão das fronteiras é uma questão muito importante para mim. É a minha pesquisa toda, desde da graduação, do bacharelado e agora, ela vai de encontro a essa questão de um lugar indeterminado, eu chamo de uma fronteira borrada, um lugar do entre, assim, né? Entre campos, entre linguagens, entre saberes, entre vidas, entre um lugar de relações assim que ficam sobre camadas de memória, camadas de esquecimento, né? E as fotos em si, elas são um mapeamento de uma errância que eu tô fazendo, né, pela Rua Santa Cruz, é um pequeno território delimitado aí dessa minhas caminhadas. E esse esquecimento, assim, essa camada de esquecimento
da camada de invisibilidade, essa camada de coisas descartadas assim pela maquinaria capitalística, assim. A gente vai ficando pelo caminho e vai ficando pelo tempo. Então, isso me importa muito, tentar achar essas impressões que ficam na pele da cidade, essa pele que me, né, essa fronteira, que a pele é uma fronteira entre os corpos, entre os mundos, tanto da gente quanto da própria urbanidade, da própria materialidade arquitetônica. Então é isso aí. Eu estou tentando buscar essas relações assim entre humanos e não humanos, sabe, humanos e não humanos de uma maneira em que a gente consiga se perceber o outro, né? Se perceber o outro nesse lugar indefinido, que a gente vai se encaixotando, as coisas vão sendo encaixotadas, engavetadas e vão ficando esquecidas dentro dessas gavetas, assim, esse descarte absurdo. Então, eu tento trazer essas fotos e no meu trabalho como um todo uma visibilidade dessas impressões assim que foram ficando abandonadas. Mas eu acho que é isso aí. Agradecer, né, de novo aí, Cláudia, colegas, que a gente possa se ver e quem sabe que a gente não possa levar fisicamente essa exposição aí para um lugar, botar na parede essas fotos, né, e poder fazer uma celebração juntos. Vou tentar, Luiz. Vamos ver se a gente, agora no segundo semestre, até no próprio Centro de Artes ou num outro lugar, quem sabe a Leila, o Alex, nos convidam e a gente vai visitá-los com a exposição, já imaginou? Coisa boa. Que bom seria que a gente pudesse se deslocar. Ai, Alex, faz as tuas tramóias por aí, consegue uns lugarzinhos aí para nós dormirmos, porque as coisas estão caras, e a gente se acomoda e vai. Eu acho muito legal. Se nós... Oh, o Alex está nos recebendo. Eu acho... Ó, pessoal, se nós conseguirmos... Eu vou tentar, do que depender de mim aqui em Pelotas, né? Nós temos acesso a Pelotas, temos acesso a Rio Grande, enfim, tornar dar concretude a essas imagens, porque é algo que nos faz falta, né? Porque aqui nós estamos vendo as imagens, mas aí eu fico pensando que tamanho teriam? Isso é uma questão que vocês têm que pensar. Se formos imprimir essas imagens, qual seria o papel, ou melhor, qual seria o suporte? Que tamanho elas teriam? Seriam impressas em tecido? Seriam impressas em papel algodão, em papel fotográfico? Seria um banner? Enfim. Seria uma colagem analógica ou seria uma impressão da colagem digital? Então, são vários outros detalhes que na realidade, vão nos apresentar outras obras, né? A exposição virtual, eu acho que isso é importante a gente ter essa clareza. A exposição virtual é válida, com certeza é válida, é importante, e essa nossa realidade pandêmica nos mostrou que é possível a gente continuar esses momentos de aproximação, continuar produzindo.
Mas quando a gente está no presencial, é outra história, né? Então, acho importante pensar nisso, porque acho que não, essa exposição ela vai permanecer na rede, vai permanecer lá vinculada na casa do Fotografem. Espero que muitas pessoas tenham acesso, né, a essas imagens e às nossas reflexões. Vocês realmente estão de parabéns. E o Luiz falou uma questão, um termo que eu acho muito importante, eu não sei, eu acho que eu já comentei com vocês, mas o imaginário, que é um dos focos da disciplina, é considerado um entrelugar. Porque as teorias do imaginário, no escopo acadêmico, né, sempre encontrou muitas resistências, porque as pessoas não achavam as teorias do imaginário muito palpáveis dentro da academia. Então, o imaginário é esse entrelugar, e eu acho fantástico isso. Quem diz isso é Dirhan, porque quando a gente pensa nesse entre, a gente pensa no preenchimento de lacunas, né? E eu acho que o imaginário, as teorias do imaginário, que foi os exercícios que eu busquei desenvolver com vocês ao longo do semestre, é exatamente penetrar nessas lacunas, em questões que não tinham aflorado, ou se tinham aflorado, né, ainda estava um pouco na superficialidade. Então, eu acho interessante quando tu trouxesse essa questão do entre-lugar, pensar nessa questão do imaginário. E, Luiz, essa questão da errância também me é cara. Eu sou uma errante encarcerada nos últimos 2 anos. Acostumada a caminhar e fotografar os detalhes. E agora está difícil, essa errância fica meia confinada, é só no cassino, é só lá para o lado do campo, onde não tem muita gente. Eu achei incrível como encaixou assim a proposta que tu traz para a gente com todo o meu escopo de pesquisa, assim, com todo o meu escopo de interesses, assim. Então, não só a questão técnica, da tecnicidade do ato fotográfico, do dever fotográfico, da vida, mas o escopo assim da disciplina, para mim, como me encaixou com o que eu estou pesquisando, com meus interesses atuais, com meus interesses assim que eu tenho hoje. Então, eu achei uma coisa fantástica. E esses trabalhos, esse trabalho eu vou imprimir, eu quero imprimir, o Roger que me ajudou a fazer essa colagem, eu vou imprimir ele, minha questão são as artes gráficas, eu vou imprimir ele assim, como ele está. Depois vamos ver outras, desmembrar ele de outra maneira, mas eu quero imprimir ele nesse formato aí. Não, eu acho que agora o desafio é exatamente pensar, né? Se esses trabalhos que estão aqui ainda, né, na virtualidade, que permanecerão na virtualidade, mas como eles seriam concretamente, né? Pensar na questão do suporte, fico pensando aí sim, aí são outras coisas. Aí são outras questões, aí outra viagem. É exatamente isso. Eu acho que isso é importante a gente ter essa consciência, né? Quer dizer, quando nós estamos nesse ambiente virtual, nós estamos lidando única e exclusivamente com a imagem, com aquilo, né, com as relações que nós estabelecemos, com a visualidade, enfim. Mas quando a gente vai para a tridimensionalidade, né, as questões já exigem de nós
outras decisões, né? Outras escolhas e perceber determinados detalhes que às vezes nos passam batido. Então, acho que é um próximo exercício que vocês podem ir fazendo. Todos vocês têm o meu contato. Gostaria de permanecer em contato com todos. Alguns eu conheço, sou mais próxima, mas os que estão mais longe, fala, Alex, diga aí. Ops. Adoro assim, a ideia de ter a materialidade. Se me chamar, eu vou. Mas também gosto de pensar também que a gente fez, né, o que a gente imaginou teve uma ação, teve uma concretude nas nossas vidas e na vida das pessoas que vão ver essa exposição. Bem, já teve outras experiências, né, professora? Você veio falando das exposições que você vem fazendo, deve saber melhor. Exato. Do que a gente, né, dessas experiências, e elas criam outras conexões, elas, né, expandem também, né? Eu acho que isso tem uma potência também, assim, de cruzar olhares que não poderiam estar sendo cruzados, né, fisicamente, né? E não vejo que seja uma coisa melhor que outra. E eu acho que ela é muito São contemporânea. diferentes. Por isso Exatamente. mesmo, assim, né? Porque ela está Eu desafiando. diria complementares e que, na realidade, expandem os nossos horizontes, né? Porque tornam as questões muito mais complexas, porque muito mais abrangentes. Convidam pessoas que têm interesses próximos também de estar dialogando com a gente, né? Assim, outras fronteiras que vão se diluindo também, né? Vão se aproximando, né? Tem suas vantagens, né? Tem seu querer também, assim, tem seu querer bom, assim, né? Também de estar experimentando, porque é muito difícil, assim. Eu comecei a assistir umas aulas presenciais, a gente nunca sabe o que acontece também no presencial, né? Nunca sabe, né? O presencial também é uma caixinha de surpresa, né? Claro. Depois de tanto tempo, né? E mesmo como virtual também é um conforto, né? É um conforto às vezes, né? Tá no virtual também é um conforto. Mas assim, adoro a ideia de ver esse material materializado, assim, ver ele, porque é uma construção assim, né? De pegar, né? Testar, né? Suportes para as imagens e tal. E sou super assim, pensar nisso também. Já fiquei pensando, não sei, acho que não temos nenhum grafiteiro aqui, acho que não, né? Acho que o Roger, o Gustavo, ninguém é do grafite aqui. Já fiquei pensando em grafitar esses caminhos e botar essas imagens. Já ia dizer pra gente fazer um lambe pela cidade de todas. De fazer infografia com linhas. Eu pensei nisso, Fernando. Cada um faz da sua cidade. A gente imprime em papel sulfite mesmo a obra de todo mundo e vai interligando com linhas. Pronto, vai ter uma exposição em todos os lugares. Adorei, Fernanda. Isso é muito bom. Isso é fantástico. E a gente poderia colocar um QR Code que fosse lido e que conectasse todos os trabalhos. Fernanda! Gostei. E aí começa a conhecer o entorno desse lugar, né, que a gente escolheu, né, estrategicamente, né, para dialogar com a disposição, né? A Fernanda é ótima, já faz toda uma conexão com o trabalho de Rahan também, de caminhar, o QR Code, muito bom. Muito bom. Cada um pode experimentar, né, uma linguagem diferente. Eu já disse, ainda tem como a gente fazer em mais de um lugar na mesma cidade. Olha que loucura o QR Code levar para o site. Maravilhoso. É um absurdo, né? Olha, pessoal. Olha o que a tecnologia nos proporciona também, né?
Eu acho que vocês podem investir, eu acho essa ideia fantástica. Acho que seria uma coisa muito legal. E nós conseguiríamos nos aproximar. Vocês estão num grupo do WhatsApp, né? Então, agora em julho, está todo mundo em férias, tá? Vamos descansar, que a gente merece descansar, mas quem sabe agosto? Vamos conversar, vamos pensar nessa possibilidade, porque o LAMB é um recurso barato, né? A gente poderia, não sei, aí eu vejo com a Dara, minha técnica do coração, que faz tudo que eu invento no site, de pensar registros dessas obras nos diferentes cidades, diferentes lugares, para aproximar lá da exposição. A gente Todo mundo tem conseguiria... acesso ao Insta, já vai da amostra e já vai divulgando lá. Tem o Insta e tem postais também, gente, que a gente pode enviar, que é super barato, imprime bem pequenininho mesmo, formato postal tradicional. Envia para a galera, seja no norte, no sul, que nem a Gil disse, que a gente interliga tudo. Maravilha. Ah lá, como é que é? Brusque. Paulo Brusque. Isso mesmo. Acho ótimo. Acho ótimo. Bom, pelo visto, a exposição não termina aqui nesse primeiro momento, né? Acho que podemos dar sequência a isso. Vamos descansar o mês de julho. E quem tiver a fim de dar sequência, em agosto, me dá uma cutucada que eu estou sempre pronta. É comigo mesmo. Já até pensei, o próprio site, se desse para salvar o site em si, como ele ficou, e fazer um LAMB grande, assim, sabe? Fazer um mapa bem grandão. Ia ficar muito lindo. Eu pensei em fazer isso e colocar lá no Centro de Artes, próximo ao Centro de Artes, talvez. Teria locais que pode pôr LAMB, até aqui na FURG, no Prédio das Artes, pode colar na parede inteira. Ia ficar maravilhoso. Imagina a exposição na parede inteira. Nossa! É isso que eu estava pensando. A gente pode imprimir, fazer aquelas impressões a metro. Vou ver. Agora deixa eu voltar a agosto, que aí volto presencial, eu volto para Pelotas e vou ver as possibilidades de impressão, custos, essas coisas. Vamos ver o que é possível fazer. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, o empenho. Início da semana agora, fecho lá a disciplina, leio o que eu ainda não tive tempo de ler. Mas, enfim, foi um grande prazer compartilhar com vocês esse tempo, foi muito bom. Foi um período difícil, né? Já está todo mundo cansado, de saco cheio dessa pandemia. 2 anos se passaram, né? Mas acho que os nossos encontros realmente acabaram assumindo uma leveza. E é a leveza da troca, né? Das trocas que se dão no coletivo, das escutas, das falas. Foi muito bom. Só tenho a agradecer, a experiência foi fantástica e a oportunidade de estar com vocês, cada um diferentes lugares, né? E desse exercício de aproximação num momento especial que a gente está tão distanciados uns dos outros, umas das outras. É isso. Beijo, beijo. Seguimos em contato e, na medida do possível, vamos ampliar a proposta. Cláudia, diga. Antes que você saia da sala, eu queria só perguntar se o link já foi informado aqui, o link de acesso para a exposição, para a mostra. A Dara já vai, eu acho que, postar no chat. Certo, mas de todo modo eu vou falar aqui, né? Porque para aquelas pessoas que vão depois assistir, http://mostrafronteiras.hotglue.me mostrafronteiras.hotglue.me
M de Maria E. E é isso. No YouTube, quando a Dara postar o vídeo, ela bota as informações e o site ali do pessoal ter acesso. O Gustavo agora está nos vendo, Gustavo? Graças, Gustavo. Eu que agradeço, valeu, gente. Boa noite, então, pessoal. Seguimos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.